Matheus Cunha de saída para o Atlético de Madrid, Lautaro Martinez confirmado na Inter e Cristiano Ronaldo. Será que fica na Juve? Mais uma segunda com muitas especulações, muita notícia envolvendo o mercado de transferências. Sejam bem-vindos ao OneFootball Brasil. Eu sou o Bob e esse é o Giro de Segunda. Bom, o campeonato italiano finalmente começou, foi um dos últimos campeonatos, das ligas europeias a ter o seu início aí para a temporada 21-22 e é de lá que vem as principais notícias de hoje. A Juventus do Cristiano Ronaldo estreou com um empate fora de casa, 2-2 contra a Udinese, mas o fato que mais chamou a atenção no jogo foi justamente a ausência do português. O papai Cris ficou no banco, só entrou no segundo tempo. Antes do jogo, o Nedved, ex-jogador tcheco que fez história lá na Itália, hoje ele é do quadro de diretores da Juventus, deu entrevista coletiva, afirmou enfaticamente, disse que 100% confirmado que o Cristiano Ronaldo fica na Juventus, apesar aí de todas as especulações, todos os rumores. E aí no pós-jogo, entrevista coletiva do técnico Maximiliano Allegri, e ele falou também que o Cristiano Ronaldo fica, que teve uma conversa com ele e que foi uma opção ali em conjunto tanto da comissão técnica quanto do jogador ele ficar de fora desse primeiro jogo, ainda não tem lá condições físicas ideais para jogar. Então parece que tá tudo certo pro Cristiano ficar. Segundo a Juventus, não rolou nada de oficial, não teve nenhuma proposta pelo Cristiano, mesmo a gente sabendo que o PSG, o clube que tá movimentando aí essa janela de transferências, abalando aí o mundo da bola, estava disposto a contratar o Cristiano caso fosse perder o Mbappé pro Real Madrid, o que parece que também não vai acontecer. O fato é que não teve proposta, mas os jornais italianos e do mundo seguem insistindo que Cristiano Ronaldo não quer ficar. Ele tem só mais um ano de contrato, tem só mais uma semana aí de janela de transferências aberta, mas parece que não vai rolar muita coisa. Eu, se fosse apostar, diria que vai ficar por lá mesmo, mas quero ouvir de vocês também aí, façam suas apostas, o que vai rolar nesse caso aí, Cristiano Ronaldo e Juventus. E independente de tudo também, o que a gente mais quer é ele de volta no campo, não quer ver ele no banco. Os fins de semana de futebol sem o robozão não são os mesmos, não? E o começo da Série A nesse último fim de semana veio junto com outras notícias lá da Itália. Se por um lado existe essa indefinição em torno de Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez fica na Inter de Milão. A gente sabe que os clubes italianos vêm sofrendo um pouco nessa janela, até por motivos financeiros, os times lá estão meio quebrados, e o torcedor da Inter já estava ali meio receoso, principalmente depois da perda de Lukaku e de Hakimi, um saiu para o Chelsea, o outro saiu para o PSG, mas o presidente CEO da Inter, o Betti Marotta, deu uma entrevista da DAZN afirmando que a torcida pode ficar tranquila, a rapaziada lá pode ficar mais sossegado, que pelo menos o Lautaro vai ficar no time, foi isso que ele disse a DAZN. O time começou o campeonato com uma goleada de 4-0 sobre o Genoa, apesar da não participação do Lautaro, ele está em recuperação de uma lesão muscular, não jogou no fim de semana, e o Tottenham, que era um dos principais interessados no jogador, vai ter que procurar uma outra alternativa caso o Harry Kane realmente saia para o Manchester City. Aliás, em relação a essa saída do Kane pro Manchester City, sem muitas novidades na novela por enquanto, mas o time de Manchester corre contra o tempo, só tem mais 8 dias aí para fechar a contratação. Ao que tudo indica, vai fazer uma última proposta no meio dessa semana. Fiquem atentos aí. Segundo os brasileiros do TNT Sports e os alemães da Sky Sports, Matheus Cunha pode ser jogador do Atlético de Madrid ainda hoje. A negociação está super avançada, a gente está gravando o vídeo aqui pela manhã, vai soltar mais ou menos aí no horário do almoço, mas pode ser inclusive que quando a gente solte o vídeo já tenhamos a confirmação dessa transferência, Matheus Cunha no Atlético. A princípio é uma negociação em torno dos 30 milhões de euros, com possíveis bônus dependendo do rendimento dele lá na Espanha, e o Matheus nem jogou nesse fim de semana, O clube dele, o Hertha Berlim, perdeu para o Wolfsburg pela Bundesliga, ele não teve em campo, e ao que tudo indica tá mesmo sendo negociado. Os jornais estão informando que ele deve ir até na quarta-feira para Madrid para fazer exames e assinar o contrato. Mas e aí, seria uma boa pro Matheus Cunha? Porque eu particularmente confesso que prefiro a resenha em espanhol, ia ficar satisfeito de largar minhas aulinhas de alemão ali, quem já estudou alemão sabe, um idioma complicado. Mas enfim, comentem aí o que vocês acham dessa transferência. Falamos de Itália, falamos de Alemanha, falamos um pouco de Espanha e vamos para a França,
Mas não vamos falar de PSG, vamos falar de Lyon, até porque nem só de PSG se vive o mercado da bola, né, lá no país do croissant. O Lyon veio mais humilde um pouco, né, do que o rival estrelado lá de Paris, mas fez uma contratação importante para a temporada, o suíço Shaqiri, que estava no Liverpool. De acordo com o The Times, os franceses vão pagar cerca de 10 milhões de euros pelo atacante e o Liverpool vai atrás de algum substituto, alguém para jogar ali naquela posição de ataque. Tem que correr, hein? O tempo tá acabando, dá uma agilizada nisso aí. E por fim, vamos falar do Mengão. Flamengo que na semana passada fechou com 2 boas contratações e a torcida tá um pouco ansiosa para a estreia do Andreas Pereira, principalmente depois da atuação ruim do meio-campo rubro-negro no fim de semana, né? Empate contra o Ceará no domingo. Teve uma atuação um pouco ruim ali do meio-campo com o João Gomes, Diego, né? O Arão tava suspenso. A torcida do Flamengo ficou meio irritada no Twitter. Tá todo mundo já esperando a estreia do Andreas Pereira. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. Nosso papo de hoje é a negociação com o Davi Luiz. Ele tá sem contrato, rescindiu com o Arsenal e a torcida do Flamengo segue fazendo campanha lá no Twitter para a vinda do jogador. E aí o trunfo pro rubro-negro pode ser justamente a oferta de um contrato mais longo. Inclusive existem aí boatos de que o Flamengo já teria oferecido um contrato até dezembro de 2023. Mas tem concorrência, o Flamengo não tá sozinho nessa, e quem tá brigando por ele também é o Benfica, clube onde ele já jogou, onde ele tem muita identificação, até porque foi lá onde ele se destacou e apareceu aí pro mundo do futebol, né? E aí fica a pergunta, né? Será que o Davi Luiz finalmente volta pro Brasil com a missão de dar alegria pro povo dele? Vamos ficar de olho aí. E com isso tá encerrado o nosso Giro de Segunda. Deixa o like aí no vídeo, comenta qual dessas movimentações vocês gostaram mais, né? Qual que te deixou mais animado. E comenta lá também falando que tá com saudade do Luqueta, pede pra ele voltar, porque ele volta. Vocês sabem que ele sempre volta. Valeu!